bem-vindos ao podcast Donas. Eu sou a Suzy, mentora de finanças e host aqui do podcast. E tô aqui junto com a minha amiga, Verônica Ota. Eu sou a Verônica, sou empreendedora desde que me conheço por gente. Atualmente eu trabalho com a Amiga do Pastel, né? Sou a dona e host aqui do Donas. Hoje a gente está aqui com o Davi Pimentel, Esteve Pimentel. Se apresentam pro pessoal. Olá, sou o Davi. Moro no Brasil já faz 3 anos e antes disso... Pode olhar aqui. Posso olhar ali? Essa pra nós e aquela é pra vocês. Entendi, olhando tudo pra lá. Tá. Fui pro Brasil há 3 anos. Antes disso morava aqui no Japão. Sempre estudei aqui. E trabalhei em fábrica. Sempre trabalhei em fábrica e depois disso acabei querendo sair de fábrica e ir para um ambiente melhor. E com um propósito de nunca mais voltar. Já 3 anos no Brasil. Que bom, né? E vocês, né? Meu nome é Esteve Pimentel, tenho 20 anos. Nasci no Brasil, mas desde pequenininha eu tô aqui no Japão, né? E sempre estudei em escola japonesa. Eu estudei até o ensino médio. Depois do ensino médio, resolvi que eu não iria para a universidade, iria empreender, fazer alguma coisa, criar algum negócio meu. Esse era o meu objetivo. Legal. E hoje ainda bem, tá indo tudo muito certo, né? Caminhando. Estou muito feliz. Como foi a criação de vocês, assim, sendo filha, né, da CBL com o Marcelo, já que eles falaram que eles vieram aqui, né, a gente participou do podcast, eles falaram que dava a oportunidade de vocês se debaterem, né, sobre determinado assunto. E como foi pra vocês isso? A visão de vocês. Aí eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de falar. Sou a faladeira. Desde pequenininha a gente sentava na mesa e eu começava a falar e não parava, né? E eu tive era o meu momento, né? De expressar, opinar sobre algum assunto e eu só falava. E eles não gostavam muito aqui, porque só eu falava. E não deixavam eles. Tinha que colocar tempo pra ela falar na mesa. Estimular no tempo. 5 minutos, certo? Você tem 5 minutos pra falar. Mas é bom, né? Porque, eu era pequenininha, né, na época. Parecia então... debate político, hein, cara? Mas é bom ter esse momento, porque é ali aquele momento de família, então você pode falar o que você sente, você tá à vontade, e se sentir que eles vão me ouvir, era uma coisa muito boa, né? Então, realmente, eu acho que era uma E vocês acham que isso fez diferença? Hoje vocês são uma pessoa que debate, que brigam pelo que vocês acreditam? Sim, com certeza. Consegue impor, né, o opinião de vocês. Exatamente. Sim. Isso ajudou bastante. Que legal. E como que foi a educação, assim, de vocês, né? Como eles trabalham com parte financeira, assim, como que foi essa educação para vocês, assim, desde pequenos? Sim, então, desde criança a gente tem um pouco de, como eu posso dizer, a gente fala, sempre em casa a gente tinha que falar só em português, então... Funcionava. Sério, em casa não funciona Sério, isso. funciona. Em casa é só português. Entre a gente não podia falar em japonês. A gente falava um pouquinho, assim. Vocês também não podiam. A gente não podia falar entre a gente. Mas eu viro, 2 palavras em português, eu viro as costas e eles começam em japonês. Aí a gente não podia falar em A japonês. gente começava, aí chegava e já cortava. Chama eles aí. Qual era a técnica? Falando com você. Na base da chinelada. Só que não. Brincadeira, hein? Ao corte. Porque em casa, enquanto eram só os 2 mais velhos e os outros ainda não sabiam japonês, daí eles falavam, isso resolvia. Quando todos aprenderam, eu até falo, mas eu viro as costas, não sai. E é automático, o pai deles que falam, eles falam só em japonês. Daí eles viram pra mim em português, mas... Entendi. Não resolve isso. E também só tinha, quando eles eram menores. Assim, a gente achava muito chato isso na época, né? A gente não gostava. Vamos supor, a gente falar uma palavrinha errada, todo mundo já era uma... Nossa, é verdade. Assim, por um lado, Foi quando é bom, criança, né? é chato, assim, mas Sim. depois que vocês crescem, vocês Com veem certeza. isso, Sim. né?
Pior que esse tipo de brincadeiras internas a gente pega pra vida, né? Então, se for que alguém fale alguma coisa errada, já vem na minha mente. A gente lembra daqueles momentos. Mas quando é entre vocês, assim, vocês ainda se zoam? Sim, com certeza, não. Sim. Às vezes até sofre. Isso que é legal, né? Quando cresce e ainda continua, né? Porque é uma coisa que pode até ficar um pouco bravo, mas é uma coisa que liga, né? Também, sim. Deixa mais conectado isso. Verdade. E é bem legal. Mas e a parte financeira, assim, de A parte vocês? financeira é algo legal, assim, desde quando eu era criança, é que sempre tinha uma data específica que todo mundo se reunia na mesa para poder fazer o balanço. Ai, peguei essa dica de sua mãe, comecei a fazer em casa, Sibeli. Peguei as contas, chamei todo mundo. Desde sempre, não me lembro uma vez que era tipo não na tinha janta, acontecido isso. Na janta o pai vinha, falava, isso deu tal, vamos fazer assim, e conversavam sobre, né, Nos planejamentos a gente deixava tudo claro, até pra gente que é filho. Eles faziam o cálculo lá e a gente discutia sobre isso, o que a gente poderia estar mudando, né? Isso era interessante, porque a gente, né, vai aprendendo, né? Sim. Desde pequeno. Daí não vira uma coisa forçada, porque é automático, daí você cresce sabendo que é assim que tem que fazer e pronto, né? Não vira uma coisa chata. E algo legal que, tipo, hoje em dia, não sei se deve ter pessoas que fazem isso, mas, tipo, vamos supor que eu tive um gasto com escola, tive gasto com comida para escola, etc. Isso ele deixava bem claro, o Davi gastou tanto de escola e tanto e tal. E a gente, tipo, sempre desde criança a gente sabia o valor do trabalho. Ou seja, a gente sabia quanto meus pais ganhavam por mês e quanto que estava sendo retirado para nos pra gente viver, né? Então isso eu acho muito importante, porque hoje em dia tem a questão, né, do cartão. Aí a criança passa, só vê o pai gastando no cartão, só vê o pai gastando no cartão. Acha que é só passar o cartão. Isso. Aí acho que naquele negócio tem um rio de dinheiro, né? Nossa! É isso. Cartão dá pra fazer tudo. Ou seja, esse tipo de visão, se você colocar esse tipo de visão desde sempre nos seus filhos, eu acho uma coisa muito boa, porque ele já vai começar a entender quanto seu pai ganha, seus pais ganham e quanto que tá saindo dali. É legal. Eu achei que foi legal a gente sentar e eu deixei cada um responsável em pensar, tipo assim, o que a gente vai ter que fazer para economizar essa conta, sabe? Daí foi bem legal. Assim, agora vamos ver, né? O mês que vem o que vai acontecer. Isso é bom, né? Foi a dica que sua mãe deu, por isso que eu falei. Cheguei em casa e falei, não, hoje a gente vai ter, não ia assumir do papai, a gente vai ter uma reunião aqui em casa. Voltei cheio de ideia pra fazer lá em casa. A gente tinha isso, A gente tinha em casa, a Esther era responsável, não lembro. Nossa, eu também era não lembro, responsável pela água, E o de antes energia, alguma coisa gente, assim. até enviei meu marido. Todo mundo fecha a torneira, ninguém vai. Bem O assim que eu Jonathan falei. era água, né? O Jonathan O era Jonathan água, era não água, eu acho que eu era energia. E Eu você era o dei- gás. Eu deixei assim também. A Miki, a minha filha, mas ela é a que mais... Gente, ela quer tomar um banho que eu acho que ela quer mudar de cor, sério. De tanto que ela não quer sair da água. Daí eu falei que ela vai ficar responsável pela água, já que eu ficar falando parece que eu sou a chata, sabe? sim. Eu falei, então ela que vai ficar responsável pela água. Daí dei a luz pro Genk, o gás pra um. Daí eu falei assim, e eu vou ficar responsável pela comida. Daí eu olhei pro meu marido e falei, não, pode ficar você, vai ser 10 mil por mês. Só que a minha casa é 7 pessoas. Daí eu falei, vai ser 10 mil por mês. Aí meu marido falou, tá bom, a gente vai viver de tofu e moyashi. Daí meu filho olhou pra mim, acha melhor você, mamãe, cuidar. Tofu no Goiás. Vamos ver de tofu e moyashi com 10 Carinha mil. de vez em quando. Ai, Mas gente. vocês tinham isso de, tipo, ver que tá, que nem no seu caso, a energia ou o gás, né? Desliga ali, porque senão Tinha. vai... Sim, enfim. tinha. Eu sou responsável. corta isso aí, desliga. Ai, que Eles legal. tinham estimulado um tempo no banho também. Tinha. Tinha um 5 tempo minutos. pra cada um. 5 minutos. Eu também tem um alarme. Que a Hoje em gente dia- deixa lá, hoje em mas a dia- Miki é a única que não obedece isso. Por isso que eu falei que ela que tinha que ficar responsável pela água, pra ela ver, sabe? Tipo, ela ver o que vai fazer.
Porque já que, pra eu não ficar sendo chata. Hoje em dia até minha esposa achava estranho, né? Quando a gente começou a morar junto, que eu tomava banho muito rápido. Nossa, tomou banho mesmo? Tomou banho mesmo? Olha, tomou banho mesmo. Que banho é esse? Ai, gente. Levam isso pra vida adulta, né? Sim. Porque vem de pequeno, né? Então acaba que isso vai fica na gente, faz parte, naturalmente, né? acaba... Sim. E depois que cresce também, fica com isso, né, dentro da gente. Como que falo, que é esse costume que a gente já vem criando desde pequeno, depois quando a gente cresce, automaticamente também vai. E é bom, né? Porque se você não tem esse costume, daí quando adulto, você sofre pra conseguir entrar nesse eixo aí, né? Sim. Porque você tá acostumada a, vejo meu pai passar cartão, eu também virei adulto, vou passar. Quando vem a conta e você tem que se virar, é desesperador, né? Sim. Daí é legal isso. Principalmente esse negócio do cartão que eu acabei de falar. É ruim pra própria criança, né? Porque elas cresce só vendo o pai gastando um cartão. Aí não faz o balanço, não mostra o balanço pros filhos. Aí os filhos crescem achando que também. Agora eu vou aproveitar. Oxe, agora eu posso ter cartão. E hoje em dia é sempre assim, já, né? Cartão, não vê mais dinheiro, né, na mão. Sim. Então, acho que fica muito mais complicado. Mas tem que, né? Conscientizar a criança que cartão não é... Você tem que pagar aquilo. Depois Sim. Tem as consequências. Tem que pagar se você... Né, só ficar usando cartão pra tudo também e achar que... Davi, você trabalha como gestor de tráfego, né? Trabalho com marketing em geral, faço site. E por que você escolheu isso? Na verdade, eu comecei no ramo de fotografia. Quando eu comecei a estudar parte de fotografia e filmagem. Eu gostava bastante disso. Só que é um ramo que é difícil você viver disso. Consegue, mas viver disso é um pouco complicado. Ainda mais no Japão, onde a gente mora, né? Que reduz bastante a quantidade de cliente que você tem. No Brasil já é outros 500, né? No Brasil o pessoal já tem uma outra cultura. Então lá se torna um pouco mais fácil de você contratar e ter fotógrafos, né? Por conta disso. Daí eu comecei a querer viajar. O meu intuito, na verdade, foi começando a querer viajar. Né? Daí eu comecei a pesquisar formas de ganhar dinheiro na internet, pela internet. E na época não tinha nada em português, que nem hoje em dia tem. Hoje em dia você procura, tem de tudo em português. E antes não. Antes era muito difícil você encontrar alguma coisa em português. Daí eu já tinha uma noção de programação, que eu estudei programação, a TI, e comecei a pesquisar sobre criação de e-commerce. Né, que na época, aí eu comecei a estudar e não tinha nada em português, aí colocando na prática, aí tinha vários problemas no site, começava a ter e não sabia como resolver e comecei eu mesmo tendo que colocar a mão para poder resolver as coisas que estavam acontecendo no site. Né. Nisso consegui começar a fazer um freelance nessa área, consegui fazer um dinheirinho e tal, e já tinha uma reserva, então saí para viajar. Fiquei um pouco mais de 3 meses fora viajando, totalizando menos de um ano. Né? Viajei um pouco mais de 3 meses, depois 1 mês e tal. Daí, nessas idas e voltas pro Japão que eu comecei a realmente conseguir trabalhar com isso. Aí que depois eu conheci o tráfego pago, né? Aí que eu comecei a, de fato, trabalhar com tráfego, com criação de site e etc. Que hoje em dia já consegui totalmente estabilizar com isso só. Que legal. Você vive só disso, Sim, então? Hoje em dia eu vivo só disso. Que legal. Com quantos anos que vocês começaram a empreender? Eu com 17. Ela com 17, eu um pouco mais velha. Você ficou quanto tempo na fábrica? Era isso que eu ia perguntar. Comecei a trabalhar com 16, estudando em fábrica.
Só que depois eu comecei a trabalhar de fato mesmo com 18, que é depois que eu saí do coco, né? Daí você ficou quanto tempo, né? Fiquei até os 21. Até os 21, depois... Não, até os 22. Aí eu fiquei 6 meses trabalhando em um restaurante. Onde eu tive bastante conhecimento, assim. Eu não trabalhava como baito, né? Então, como tem uma diferença quando você trabalha com baito em um restaurante, quando você não trabalha com baito em um restaurante. Você tem muito mais acesso a conhecimento quando você não trabalha como baito. O baito você só entra pra trabalhar, veste a roupinha e vai trabalhar. Agora, como fixo, você tem um pouco mais de responsabilidade, né? Aí onde eu tive... Até você já estava comentando com meu pai, foi um dos melhores lugares que eu trabalhei aqui no Japão. Que legal, você gostava? Gostava, então. Porque eu lidava com cliente, tinha como que eu posso dizer? Na fábrica você tem um pouco de restrição no conhecimento, né? Ou seja, você só tem ali a máquina onde você vai trabalhar, a quantidade que você fez, isso. Agora no restaurante onde eu trabalhei, era um pouco mais diferente, porque você tinha diversas coisas para fazer e tipo, você tinha a noção de quanto você está vendendo, quanto vendeu no dia, quanto vendeu no mês. Eu trabalhava como fala? Com carnes, né? Então, eu era responsável da cozinha. Daí eu comecei... Aí começa a ter um pouco mais de noção de quantos produtos vem, quanto que tá gastando com o produto, quanto tá saindo, etc. Coisa que na fábrica a gente não tem. Não. Isso que é triste na fábrica. Você entra, você não tem um negócio pra você ir escalando, né? Tipo, não, eu tô aqui, cheguei aqui, não, mas eu quero, sabe, dentro da fábrica. Não, até de aprendizado mesmo não tem, né? Isso não mesmo. tem. Você aprende aquilo e é aquilo. E se você for bom, eles nunca mais te tiram. Pior. Isso é ruim, não é tipo, eu vou ser melhor aqui, eu vou mudar pra ali. Não. Isso mesmo. Isso é o ruim da fábrica, né? Em pouco tempo me colocaram pra ficar na parte da manhã pra comandar a cozinha, né? Ah, que legal. Você ficava na parte Você da cozinhava cozinha. também? Carnes, né? Então não tinha muita tipo coisa assim. Churrasco, isso aí. Tá. Aí sim, aprendeu a fazer várias carnes. Sim. Gostoso. E você, Esther? Assim, conta um pouco pra gente do seu negócio. Então, quando eu comecei a empreender, né? Eu tinha 17 anos, eu tava no ensino médio. Chega aquele momento, né, no ensino médio ali, que porque quando você entra no ensino médio com 16 anos, você pode trabalhar, né? Então, eu comecei a trabalhar ali como arubaito, no Combini, né? Igual eu acho que muitos estudantes, eles começam assim, né? Comecei a trabalhar, só que aquilo, não dá pra ganhar muito, na verdade, né? Estudando tem um limite, né? E trabalhando no Combini. Então, tipo, eu voltava mais ou menos umas 5 horas da tarde em casa, eu já tinha que ir lá no Combini e ficar só 3 horinhas, porque depois das 9 eu já não posso, né? Como menor de idade. Então, era só 3 horinhas na semana e era difícil isso. E acaba que no final do mês você ganha, mas não ganha. Eu não sentia satisfeita, né? Só com aquele ganho, né? Ainda por cima estudando. Aí eu comecei a me interessar em ter alguma coisa minha, sabe? E querer empreender. Aí eu comecei a pesquisar e... surgiu a ideia de vender caixas com doces, salgadinhos japoneses dentro da caixa e comecei a vender em uma plataforma, né? Que várias pessoas de todo lugar do mundo tem como acessar e comprar o seu produto. Aí eu coloquei lá pra vender e deixei, sabe? Eu pensei, arriscar, né? Vamos ver como que vai ser. Coloquei lá, fiz. Aí depois de um tempinho tive a primeira venda. Pensei que negócio bom. Que satisfação, né? Vou continuar, né? Porque, tipo, você monta ali, não é que tem que ficar trabalhando 3 horas pra montar uma caixa. Então, realmente, é uma coisa que eu vi e pensei, isso aqui, se fizer direitinho, vai dar certo. Aí começou a ter muito mais, vendas e realmente isso
né, com 17 anos, nossa. Aí isso aí me tocou, assim, eu quero realmente continuar e fazer muito mais, né? E foi esse jeito. E hoje em dia também criei outros estilos, né, de caixa, não só japonesa, mas italiana também, que é a mesma coisa. É uma caixa que contém produtos, né, de alimentos da Itália. Aí, no caso, o meu namorado, né, que mora na Itália, italiano, ele que faz as caixas e manda. Aí ele lá da Itália, eu aqui do Japão, e a gente foi criando isso daí. Hoje em dia também a gente está trabalhando no site, inclusive o Davi vai me ajudar, tá me ajudando a né, montar ali o site, para não ficar dependendo de plataforma, né? A gente tem o nosso próprio espaço de vender. E tá crescendo. E estou caixas da Itália, por exemplo, se vocês quiserem comprar. Legal. É interessante. Como que chama? Então, a gente vai mudar o nome, mas por enquanto o da caixa japonesa é Artist Japan. E da Itália é Italia Addicted. É um pouquinho difícil. Você tem o curso também do Mercari? Como que... Sim, a gente tem um curso Dominando o Mercari, né? O Mercari para quem não sabe, tá? É uma plataforma onde que qualquer pessoa pode se cadastrar e vender ou comprar qualquer tipo de produto nessa plataforma. Então, esse curso serve para pessoas que querem gerar renda extra, né? Que não tem condições de gerar renda trabalhando em combine ou fazer pato, arubaito, né? Então, o Mercari serve nesse curso eu vou ensinar para pessoas que querem ter uma renda extra a dominarem o Mercari e vender lá dentro dessa plataforma. Aprender com estratégias, né? Que eu vou passar no curso. E também para as pessoas que, mesmo que não sabe falar japonês e tem um pouco mais de dificuldade, talvez eu vou estar ensinando bonitinho, passo a passo, desde como se cadastrar, como colocar o produto para vender, do início ao fim da venda. Eu ensino tudo isso. Que legal. E também ensinando estratégias. Porque às vezes a pessoa, por ela não saber a língua, ela acha que isso não é pra ela, né? Sim. Então é legal que mesmo eu não sabendo Ou ela o fica japonês, com medo, né? Sim. tipo de alguém comprar, e daí como que eu vou responder essa pessoa? Sim. Né? Exatamente. Daí é legal, assim, que Aí a mesmo gente- não sabendo. Dá. Aí a gente ensina, eu já tive vários alunos também que eles não falam japonês, só que eles conseguiram. Meu filho foi aluno dela. Ele fez? Fez o curso, ele colocou lá, ele tem uma sapatilha lá. Só que eu falei pra ele, a gente pagou quanto? Gorriaconha, acho que na sapatilha. Ele colocou 1.500 pra vender. Aí, Vem! isso. A Bem. gente ensina Ensina também. a gente ensina sobre a precificação, como colocar o preço certo no seu produto, né? Então a gente ensina tudo no curso, então. E vocês assim dão dica dos produtos, o que seria bom você vender? Exato. Porque às vezes por ser uma coisa muito ampla, eu fico tipo, o que será que eu coloco pra vender? O que daria uma renda, né? Sim, eu mostro também coisas que eu dou sugestão, né, produtos que mais vende no mercado. Então eu vou estar passando tudo sobre essa parte que e é legal. completo. Depois que a pessoa fez o curso, por exemplo, que no meu caso do meu filho foi ao vivo, né? Aí ele tem acesso à gravação. Tem, sim, a aula fica gravada. Vou falar pra ele assistir de A aula Isso, é uma aula. É uma aula, tem 6 módulos, né, dentro da aula, e a gente faz ao vivo, só que depois eu faço a aula gravada, então depois o pessoal pode acessar e assistir de novo quando eles quiserem. Quando tiver alguma dúvida, que legal. E você pode falar o valor? Então, é 15 mil o valor do curso. É completo, né? A gente realmente, eu ensino desde como abrir a conta e também ali as estratégias, que produto você deveria vender, produtos que você não deveria vender. Eu ensino tudo, as regras. Ela faz tudo. o curso com você e ela já pode começar a trabalhar imediatamente. Exatamente. Já no mesmo dia. É verdade, no mesmo dia. Legal, ele já colocou pra vender. é uma coisa que você já começa a trabalhar e já logo tem o retorno dos 15 mil, né? Sim, Exatamente. Que legal. Muito bom, muito legal. Então, quem quiser ir, tiver interesse, entra aí talvez no link, vai ter. Você vai deixar o link na eu descrição, deixo. né? E também tem o Instagram nosso, que se chama Renda Extra no Japão, no JP,
Renda Extra no JP, tá? Lá no Instagram, pra vocês poderem acompanhar. Você dá dicas também pras pessoas? Sim, eu vou estar postando também dicas e falando tudo, né? O que é o Mercari, né? O que o nosso curso inclui, o que você vai estar aprendendo também. Tudo sobre que legal. Eu acho uma boa opção para as crianças. Né, crianças. Os adolescentes que agora entra no Tchu e daí pode... Tchu não, no Coco, né? Entra no Coco e pode fazer um baito. De quantos anos? É bom saber. A partir de quantos anos? Tem idade? Eu, se eu não me engano, era 14 anos. Pode, mas nossa! O importante é ter a autorização dos pais, né? E a consciência dos pais sobre isso. Então, não daí tem uma regra. Baito mesmo é a partir de 16, né? Só que então, daí baito, se você estuda e daí fazer baito, são pouquinhas horas, que acaba que no fim do mês não dando muito. Ela, né? Que é o que aconteceu com você. Daí trabalhando pro mercado, você tira um dinheiro mais rápido, não precisa sair da sua casa, né? Sim. Isso é muito bom. O mercado, ele não determina, assim, uma idade, eles têm a idade recomendada, mas não é que é uma regra que não pode, tá? É importante os pais autorizar que o filho pode... Nossa, vou falar com meus filhos. Né? Porque eles querem sempre dinheiro, gente. Em casa são 5. Já tá trabalhando, eu acho que... É legal, né? Ela vive falando, nossa, eu tô tão cansada outro dia, tadinha. Ela faz baita aqui no Araldoan, no boliche, daí ela... Chega ela vai da escola, ela chega, troca de roupa e vai lá e chega em casa 10 horas da noite. E daí outro dia ela, mãe, eu não quero ir pra escola, eu tô muito cansada. Daí, tipo, né? Porque cansa, né? É desgastante. Sim. Daí é legal um trabalho assim. Uma renda extra que dá pra você fazer de casa, mas exatamente. Ter seu dinheirinho. Seu telefone, né? Sim. Vender muito. Porque o seu tempo ali é limitado. 3 horas, 4 horas. Não combine, você não vai passar disso, né? Exatamente. Dá pra fazer pelo celular quando você quiser, né? Óbvio, no curso a gente vai estar passando estratégia de, né, como tá vendendo realmente, né? Não ficar só postar e ter resultado. Ah, que legal. Então vale a pena. Pra quem também não sabe falar nada de japonês, também dá pra... Sim. Exatamente. Legal. Então, pessoal, quer uma rendinha extra aí, ó. Você que tem filho não pode sair de casa, né? Porque tem um filho pra cuidar. Ainda mais agora nessa época de frio. Então, vamos aí fazer uma renda extra. Tá bom? E o Mercari é a maior plataforma do Japão, né? Exatamente. Tem mais de 20 milhões de usuários ativos. Então ela é bem usada pelos japoneses, né? Sim, então, se você quer atingir o público japonês, não sabe porque só nos brasileiros a gente tem uma limitação ali, né? E quando você abrange mais, é muito melhor, né? A chance de você... É um dos objetivos mesmo, porque usando o Mercari você vai ter o público japonês, que é muito maior do que só ficar se limitando aqui no o público brasileiro aqui no Japão, né? Então, e também pelo fato que é uma das plataformas mais usadas, então realmente vende. Você curte ali um produto, já não... Depois de um tempinho, já foi vendido. Então, realmente, sabendo o que você pode estar vendendo lá, sabe? Ter a estratégia, você vende. Porque tem muita pessoa, a gente acha que, tipo, pelo fato de ter muita pessoa, não é difícil de vender, de se destacar. Mas aí, com o nosso curso, a gente vai... com as estratégias que eu passo no curso, a gente vai estar também ensinando como, né, usar o Mercari da maneira certa para vender. Legal. Muito bom. Tá bom, muito obrigada. Muito obrigada pelas dicas. Sim, eu vou chegar em casa, já vou apertar meu filho. Vamos assistir esse curso de novo, porque tá dando certo. Vamos tirar uma renda aí, né? Vamos dizer, eu quero fazer seu curso, ele tem um prazo, tipo assim, que eu posso ir lá e comprar hoje, fazer? Ou, tipo, você arruma tem que ter uma turma e daí você dá o curso? Então, por enquanto tá ao vivo, então é independente, né, da quantidade eu faço, se for aquela data definida. Mas a gente vai gravar, né, a gente tá querendo gravar as aulas e disponibilizar pra pessoa ela comprar e já poder assistir. Sim. Ai, que legal, né? Porque daí, às vezes você compra e já quer fazer logo, pra começar logo. Ainda mais se for uma pessoa igual eu quero ir lá hoje mesmo já começar a vender. Vai começar agora. Se deixar muito pra frente, ela vai desanimando. Tem que ser. Daí é legal, né? Que se a pessoa puder ir lá e comprar e já ter acesso. Você já foi pra Itália? Já. Fiquei lá no total 6 meses, né? Como meu namorado ele é italiano e com a pandemia
era pra ele vir pra cá, pro Japão, mas o Japão tava fechado, né? Não dava pra entrar. Então, eu resolvi ir lá conhecer ele, porque a gente conheceu na internet. Então, que legal! então, realmente, tinha... né, que encontrar, ver na vida real, e eu fui como lá. É, né? A gente tem alguma coisa com a Itália, né? Não é possível. Verdade. Que até minha esposa conheci na Itália. Sua esposa é brasileira? É brasileira, é italo-brasileira. E o seu namorado? Totalmente italiano. Que legal. Só fala italiano. Só fala italiano, Você inglês. fala? Aí indo lá na Itália, né, eu convivi com a família dele também. Então, realmente... eu tive que aprender o italiano, porque eles não vão falar inglês comigo, igual meu namorado fala comigo, né? Então, eu tinha que ir lá falar, tá? Aquele italiano meio... mas eles me compreendiam, então, tá? E eu fui aprendendo, né? Depois de um tempo você aprende, né? Convivendo ali. Que legal. 24 horas. É bonitinha ela falando. É fofo, né? Ai, meu Tô Deus. aprendendo ainda. Davi, você já viajou pra muitos países? Sim, total 32 países. Uau! Nossa, eu só vim pro Japão. Nós estamos atrasadas, Jesus do céu! Já 31 países atrasados dele. Temos Sai que pra dar um viajar, jeito gente. nisso. Brasil, Brasil. Não, nem ter voltei, dois só saí. Como que foi, assim, a preparação financeira pra você poder ir? Então, na verdade, não era algo não foi algo bem planejado para viajar de fato. Eu já estava com uma reserva, e essa reserva não era para eu viajar. Só que eu fui viajar com meu irmão para a Itália pela primeira vez, quando eu conheci a Jennifer, minha esposa. E lá que eu já tava com essa querendo viajar, só que não do jeito que eu fui viajar. Aí meio que estralou o sentimento de querer mais, né? Daí eu já coloquei no papel, não, em setembro eu vou, né? Nem se for para ir sozinho. Aí na verdade eu ia sozinho viajar para Itália, para os países, né? Só que daí eu conheci minha esposa. Aí eu chamei ela para ir junto comigo. Na época era só uma amiga, só que como ela já conhecia a Itália, então já conhecia a Europa, chamar ela para ir comigo. Nisso, já estava com uma reserva financeira boa. Eu pensei, não, já tenho um tanto investido e um tanto para uso pessoal. Então vou usar essa quantia para uso pessoal para poder viajar. E aí eu fui viajar e acabou que saiu, muito barato. E seus pais? Quantos anos você tinha? Eu tinha 21. E seus pais concordaram? Concordaram. De bom? Na época minha mãe que ficou um pouco... Na época minha mãe que ficou um pouco mais triste, meu pai que tava todo feliz. Ó. A primeira vez me levou ali na estação de Toyohashi pra pegar o trem-bala. Ficou todo feliz, tirando foto. Todo orgulhoso. Mas assim, você fez um mochilão ou você voltou e foi de novo? Não, foi mochilão. Foi mochilão. Mochilão. Que legal. É tudo aqui da Ásia, assim? Não, da Ásia fui pouco, tá? Da Ásia só fui pra China e a Coreia. Que legal, eu tô só Você foi doida pra pra Europa, ir. então? Pra China. Na Europa. Nossa, que legal. legal. Você fala bem inglês? Não como ela. Falo pouco. Falo muito não. Consigo me virar. Tá bom. Isso que é importante. Você fala italiano? Não falo. Só minha esposa que fala. Ela morou bastante lá? Morou 3 anos, quase 4 anos. Vocês têm vontade, né, de morar na Itália? Porque, né? Deve ser Olha, eu não tenho muita vontade não, sabe? E você? Assim, como meu namorado é italiano, então eu acho que... não, eu tenho, né? Fiquei lá 6 meses, então eu sinto que a Itália, ele, é a metade, Brasil, Japão misturado, algo assim, a Itália. É seguro, mas ao mesmo tempo é aquela animação, aquele calor, sabe? Que brasileiro tem, né? Que aqui no Japão a gente infelizmente não tem, né? Então realmente eu me dei bem lá, e se tiver a oportunidade de morar futuramente, eu acho que sim. Sim. Eu acho que hoje em dia minha base
fixa, assim, onde eu pretendo morar, realmente é o Brasil. Agora, se eu for para viajar, ficar 6 meses em um lugar, aí não me importa onde seja, não. Não sendo Ucrânia hoje em dia. Até porque Afeganistão, beleza. Até porque o seu trabalho te permite isso, Sim, né? sim. De você conseguir, isso é legal, Você né? tá aqui no Japão, você tá trabalhando também? Sim, tô Você tá de férias? trabalhando. Ah, Trabalhando. então, isso que é bom, né? Isso que é legal trabalhar assim, né? Sim. Porque daí você pode viajar e tá ganhando do mesmo jeito, né? Sim. Não é igual quando você trabalha num serviço fixo, de certa forma, isso não te impede de muita coisa, né? Aham. De sair assim. Sim. Porque daí você sabe, se eu vou, eu não tô ganhando. Agora, assim Aham. não, né? Um Sim. trabalho que você possa sair é bem legal mesmo. E na verdade na época, quando eu comecei a viajar, quando eu fui viajar e quando comecei a namorar minha esposa, foi algo que, tipo, eu não tava ganhando bem, né? Então, foi algo que eu comecei a construir ali, porque é algo que eu comecei a gostar. Tipo, viajar, ter essa liberdade. Não do fato de viajar, mas de ter a liberdade, sabe? Sim, sim. De você poder, tipo... Hoje em dia eu trabalho em casa no Brasil, trabalho em coworking em casa e às vezes me cansa, assim, trabalhar em casa. Aí o que eu faço? Eu vou pro shopping e trabalhar no Starbucks. Assim, né? Que legal. E como que tá o Brasil para empreender hoje? Você acha? Assim, Olha, o Brasil é uma grande oportunidade, né? Então, de fato, eu acredito que o Brasil é muito mais fácil do que o Japão de empreender. Ou seja, no Japão você não para o carro na rua ali, você vê alguém vendendo água, né? E no Brasil já tem. E tem gente que compra. Né? E aqui eu não sei. Eu acho que não A gente compraria, poderia fazer né? um teste, Acho que parar ali, compraria, eu vender acho. água, tentar vender água. Denunciaria, eu acho ainda. Eu acho que- Acho que eles denunciariam, eu Denunciaria? acho. Com certeza. Já ouviu falar assim, food truck que vai para perto de Dante, assim, e daí a polícia chega e fala que não pode ficar parado na rua. Então, é um pouco mais complicado. No Brasil já é um pouco mais Brasil já fácil não. essa parte. Precisa de entendeu? Acho que licença no aqui no Brasil, Japão. se você tem força de vontade, não tem como dar Sim. errado, né? Sim. Nosso país é bom demais. Saudade de lá. Pois é, que saudade. Sim. Eu acho que as oportunidades lá são muito boas, realmente. Para pessoas assim que quer algo, renovar, trazer algo de diferente, tem gente que compra. Né? Tem gente que, tipo que nem a Esther, vendendo as caixas dela. Se direcionar para lá, com certeza tem gente que compra, entendeu? Sim, porque é diferente, né? Sim, é diferente. E todo mundo gosta. Leva lá no Shark Tank sua ideia. Né? Não, realmente, eu queria vender minha caixa lá pro Brasil, mas com a pandemia, com a tava pandemia. muito difícil, porque o Japão, aqui o correio não tava mandando pro Brasil. Então era impossível vender pro Brasil, mas agora tá abrindo, então a gente tá realmente deixando pra todo mundo e principalmente também focar no pessoal do Brasil, que realmente eu tenho certeza que vai ter muita venda Sim. lá no Brasil. Você vive disso, isso, né? Do seu negócio? Sim, eu tenho 2, esse Atlas e a Itália, e tem muitas coisas vindo aí, eu quero... Ai, que legal. É tão legal ver você tão novinha e já assim, Sim. sabendo o que Vivendo quer. do negócio, né? E sabendo o que quer, porque às vezes na cidade você tá muito novo ainda pra, Tá perdido. né? Tipo, não, eu quero isso. Uhum. É difícil você encontrar, né? Sim, Então sim. é legal. Eu acho que isso veio realmente lá de casa, assim, meus pais, eu acho que eles foram uma grande inspiração pra mim, de certo modo, porque, tipo, não é todo mundo com essa idade que tem essa mentalidade de querer empreender. Sim. E realmente isso vem da educação, e eu via os meus pais que eles incentivavam, apoiavam essa ideia de empreendedorismo. Então, eu via isso, então eu já tinha uma assim, mentalidade de querer ter algo meu, assim, sabe? Não ficar dependendo de outra pessoa. De ter isso sempre, eu tive sempre, na verdade. Não foi que surgiu do nada. Então, realmente, isso acho que vem também da forma, assim, dentro de casa, isso, né? Da forma que os pais educam, ou, né? Porque eu acho que eu acho que hoje em dia talvez tá mais fácil isso, né? Mas eu acho que antes, se você falava que você ia não ia pra uma faculdade e falar que ia empreender, tipo, não é uma segurança empreender, né? Ah. Né? Já ouvi várias pessoas falando
Principalmente quando os pais não têm muito essa cabeça de querer ser empreendedor, de achar bom. Sim. Os pais podarem os filhos. Não, tá louco? Como você vai ter que fazer uma faculdade? Você tá saindo de uma certeza para uma incerteza, né? Então, realmente, é um medo que os pais sentem. Sim. Só que para isso tem o planejamento, né? Então, a gente se planeja antes de começar. Você se planejou para ir, por exemplo, sei lá, vou montar uma empresa no Brasil. Ou você montou a empresa aqui e foi pro Brasil? Na verdade, eu montei a empresa aqui e fui pro Brasil. Sim. E a empresa, de fato, não foi algo bem planejado, né? Tipo, eu já planejamento financeiro eu tinha. Sim. Só que vou montar uma empresa e construir, tipo, todo um cronograma para eu construir a empresa, isso eu não fiz. Mas, de certa forma, o seu planejamento financeiro sim, ajudou. te deu essa liberdade. Isso, deu a liberdade, sim, né? Isso mesmo. Sim. Legal. Mas como que foi essa decisão, assim? Agora eu vou pro Brasil, vou trabalhar então, só na verdade, a decisão, de fato, ocorreu quando eu tava trabalhando e tava vendo que, tipo, trabalhava muito e recebia o salário, não era pouco, só que na época eu tentei ficar indo no chefe pedindo para aumentar o salário. Ele não queria aumentar. No restaurante? Não foi no restaurante, não. Foi na fábrica mesmo. Tá. Daí eu tive uma oportunidade de entrar para ser tantocha em uma empresa. Que legal. Não sei se é Daí... legal. Não, é que legal, mas não sei. Só que para eu ser, eu tinha que passar por como que fala? Um estágio dentro de uma fábrica que estava contratando gente, estava precisando de gente. Então ia trabalhar como estágio nessa empresa, na fábrica, pela como que fala? Essas empresas que contratam estrangeiro, contratam... É o Haken? Isso. Para essa empresa. Daí eu comecei a trabalhar, era para ser 6 meses de estágio, para depois a gente fazer o teste para poder fazer para se tornar tantocha. Daí beleza, eu aceitei e fui. Foi a pior experiência da minha vida. Recebia, mas foi muito ruim. Dinheiro compensava? Não. Oi? Dinheiro compensava todo o esforço, todo... Não. Não sei se compensava, porque era muito ruim mesmo. Só no dia do pagamento, né? Tipo, os outros 29... Tava até zoando com minha mãe que a gente passou lá por perto onde eu trabalhava e foi assim, eu olhei... Nunca mais vai pro outro lado. Ai, meu Deus. Mas quando você resolveu pro Foi Brasil? realmente lá que eu comecei a, de fato, pensar nisso, né? Eu já estudava antes, só que você não colocar em prática, você estudar é uma coisa, você colocar em prática é outra. E foi lá que eu realmente comecei a colocar em prática. Você viu isso como uma... Isso. Aí depois que veio a questão do restaurante, né? O restaurante foi depois que eu voltei de viagem. Tá. Que surgiu, na verdade, uma oportunidade e eu quis. Que eu achei, legal, eu vou. Que legal, que bom, né? Que interessante. Esther, o que é empreendedorismo para você? É querer inovar algo assim que seja útil para as pessoas, sabe? Ou algo assim que ninguém pensa assim, mas você pensa e quer aplicar isso para melhorar. Ou fazer algo que realmente impacta nas pessoas, eu acho que é isso. E realmente, o que acontece, né? Essa ideia de querer montar a caixa e tudo mais veio pela seguinte ideia também, o que acontece? Na época, quando eu comecei a pensar nessa caixa aí japonesa, a gente estava na época de pandemia. Muita gente não podia vir aqui pro Japão, né? Então, realmente... eu pensei assim, se eu criasse essa caixa, né, cheia de doce e as pessoas poderem receber isso na caixa dela e ter uma experiência do Japão, algo que hoje não permite, né, por causa da pandemia. Ou também às vezes a pessoa não tem condições de condições de também comprar algo Sim, daqui teria, com certeza. Né? Então, realmente, também então você tem que pensar, então empreendedor, eu acho que é isso, você tem que pensar em algo que parece simples, né? Tipo, uma caixa dentro. Mas tem tudo, sabe? Algo assim que, de certa forma, pode impactar ali, né? Tipo,
com a pandemia o pessoal não tava podendo vir pra cá, ou também tem esse fato de não ter condições, né? Que não encontra no mercado ali, lá no Brasil, coisinha japonesa, pode ser mais difícil. Então, realmente, foi também a ideia, isso que eu acho que o empreendedor deve fazer, né? Tá? Que legal. Sim. Legal. E sucesso pra você? O que é sucesso? Sucesso. Como você definiria? Sucesso. Você se sente uma pessoa sucedida, de Eu sucesso? sinto uma pessoa de sucesso, uma pessoa feliz. Sim. Pessoa de sucesso. O que seria uma pessoa de sucesso? Uma pessoa que consegue atingir seus objetivos. Ela consegue colocar o objetivo e atingir os objetivos delas. Não ficar só no fala, né? Não ficar só nas falácias. As E pessoas faz... que só falam. Sim. Fala que vai fazer e nunca faz. Que legal, Sim. que legal. E, assim, pra vocês, como que é esse objetivo, assim? Tipo, vocês colocam um objetivo, data, e aí chega nesse objetivo, vocês colocam outro objetivo? Sim. Eu geralmente faço assim. Sim. Legal. Você também? Porque, tipo, eu poderia ter parado só com, basicamente, né, da caixa japonesa e pronto, só que não. Tá dando certo, tipo, tá bom. Só né? aquilo, só que aí, o meu namorado mora na Itália, então aproveita, né, isso, assim, que ele também fazer isso. E tem muita gente que gosta também, né, da Itália, da culinária e a cultura, então realmente é algo que dá certo. Então eu pensei, vamos fazer algo mais, não só ficar aqui no Japão, mas ir pra Itália. Então... E essa questão da Itália é a escala, né? Você já viu que dá certo. Você já fez um teste ali, um test drive do seu negócio e viu que deu certo. Aí você começa a trabalhar com escala. Porque você viu que deu certo. Comecei a vender esse copo para uma pessoa. Se for para uma pessoa, eu posso falar, foi sorte. Mas você vendeu para 5 e não é sorte, então já tá dando certo. Exatamente. Aí você pega começou a vender, eu sei que vende, então eu vou replicar isso para uma outra loja, que é a questão da Itália. Então é escala, né? Você trabalha com... Legal. Sim, é muito legal. Isso. É muito legal porque ela é muito nova ainda, não é? Muito legal isso. Daí é legal ver vocês assim. Aham. E qual que é o planejamento, assim, pra vocês? Assim, o que vocês podem abrir pra gente, que vocês estão planejando pro futuro aí? Meu planejamento para ano que vem é ajudar pessoas. Legal. Em que sentido, Legal. assim, seria? Bom, eu nunca fui muito aberto a querer mais clientes ou ajudar mais pessoas. Então, ano que vem, eu vindo aqui pro Japão, eu vi que tem bastante gente que precisa. Tem, muita gente. Né? E eu, vejo muita gente que encontra pessoas e largam pessoas porque às vezes a pessoa não entrega no prazo, às vezes a pessoa não trabalha direito. E também, pelo fato de eu ter trabalhado muito aqui com o público no Japão, eu conheço de fato o público aqui, né? Mesmo estando no Brasil. Conheço bastante do público daqui, eu sei que A realidade. se você a realidade daqui, ou seja, se eu trazer uma estratégia do Brasil para cá, com certeza não vai funcionar, entendeu? Então, é verdade isso. Então eu vejo que bastante brasileiro utilizam das técnicas do Brasil para aplicar aqui, sendo que A realidade não é a igual. realidade não é igual. Por mais que seja bom, Vai eu vou trazer aplicar. um curso pra nós, né? Eu vou aplicar. Eu vou aplicar. Você aplicar. pensa em dar curso? Você dá ainda? Não dá? Bom, pensa. Que legal! Vocês Tem? Tem bastante coisa assim que eu falo que é porque, de fato, se você procurar na internet, você não encontra essas informações, né? Tem bastante coisa, muita coisa que eu aplico que você não encontra. Tipo, um exemplo é gateway de pagamento, por exemplo. Aqui, se você for contratar uma empresa do Brasil para fazer o gateway de pagamento, não vai ser igual. É diferente, as regras de lá são diferentes daqui, né? Então, esse tipo de coisa que eu comecei a ver e mudar
esse sistema, né? Então, hoje em dia eu tenho um sistema de gateway de pagamento que funciona totalmente aqui. Que eu não utilizo os recursos do Brasil, que o recurso do Brasil é o que mais tem, né, hoje em dia. Tem alguns dos Estados Unidos também, e aqui não tem. Você tem alguns clientes daqui? Tenho, sim, tenho. Que legal. O investidor no Japão inclusive. E como foi? Seu pai contou, foi você que fez? Como que foi essa ideia? Vou fazer? A gente começou. Então, desde o início com ele. E quando eu falo assim, eu tenho um pouco de... Na verdade, eu nunca deixei isso muito aberto, né? Porque eu tenho um pouco de medo, assim, das pessoas verem assim e falar... Filhinho de papai. Sabe? Mas não. A gente começou nisso junto. Foi uma ideia que a gente teve em conjunto, né? Na época. E a gente começou a estruturar isso de fato desde o início. E hoje tá dando muito certo. Eu acho muito interessante a forma do curso, porque eu vejo a maioria das pessoas que vende curso coloca na Hotmart. O investidor no Japão não. Eu acho isso muito fora da caixinha. Foi isso que a gente... Muito legal. Demorou um pouco, né, pra chegar no nível que tá hoje, mas assim, foi isso que eu falei agora, do gateway de pagamento, que é inclusive um recurso que a gente criou. Legal. Porque se você coloca na Hotmart, por exemplo, é um pouco diferente da realidade daqui, né? Até pra... Oi? Tem que pagar. Além dos 10% da Hotmart, tem que pagar como que eu vou fazer a transferência pra cá? Tem essa também. Verdade, então, é verdade mesmo. Eu vejo assim, tipo, porque geralmente a pessoa lança o curso com o preço lá no Brasil. Transfere, dá pra pagar aqui, quem paga, mas a pessoa que tá oferecendo o curso, ela tá recebendo em real, não tá recebendo isso mesmo. Que não é muito vantajoso, não, né? Porque, né? 2,5% Isso, 2,5% pra trazer. Ou seja, então, mais 10%, 2,5% pra trazer. 12 e pouco já. Não dá, né? super. Sim. E tem que ver também o formato de pagamento deles lá com o banco de lá, né? Que é... E aí quem paga no cartão daqui não é garantido que passe. Não vai parcelar. Isso, não vai parcelar lá. Verdade, Isso. verdade. Ou seja, a gente utiliza dos formatos aqui para poder fazer esse tipo de... Isso é muito legal, Isso. né? Muito legal. Eu acho que tá super precisando, porque todo curso que eu vejo que o na pessoal dá Hotmart. aqui É tudo na Hotmart, Sim. sim. É uma diferença que a gente tem, inclusive. Visualizar a plataforma nossa. Com certeza. É verdade. Aí, ó. E sabe, você trabalha no Investidor do Japão também? Olha, eu trabalho mais na parte das criações, às vezes, né? Que na parte do design. Às vezes, a parte do design, né? Que eu também gosto. E eu faço alguns já trabalhos como designer gráfico. Então, às vezes, eu trabalho aí com investidor no Faz Japão. uns freelance. Faço Que legal. Ai, que legal. Muito bom. Pra você, assim, como que é trabalhar junto com seus pais? É legal, porque é família, né? É muito melhor trabalhar com a família. Eu quero crescer com meus filhos falando assim, gente! Eu acho que tem muita pessoa, né? Eu não trabalho igual o Davi, que é realmente ali, mas, tipo, vendo também, realmente é legal, interessante trabalhar com a família. Muitas pessoas, eu acho que não gostam Não gosto, disso. ainda mais na cidade, quer ficar longe dos Sim. pais. Só que Depois volta, né? eu Mas acho que, não é sabe, uma com a fase. família, pelo menos, você consegue ser sincero, você consegue ter o seu espaço, a sua Verdade. voz, né? Algo que talvez você trabalhando para outra pessoa, com Não outra teria. pessoa, às vezes não tem. Então, realmente, eu acho que trabalhar com a família tem essa vantagem e é sua família, né? Afinal todo de mundo contas. crescer junto, Aham. né? Sim. Exatamente. Tipo, se porque eu acho que daí tem mais, assim, você colocar esforço naquilo, todos vão crescer junto, né? É diferente em outro lugar, claro que você quer que cresça, mas às vezes aquele negócio cresce, mas você não cresce ali, né? E na família não, todo Sim. mundo Todo mundo cresce. cresce. Isso é Exatamente. muito legal. E aí, aonde as pessoas te encontram, divulga os seus negócios.
meu tem que colocar. A Suzy vai colocar na descrição. Porque eu acho que ficar falando essa daqui que é difícil, é ACCESTH. Você nunca saber ler E é uma isso. das caixinhas. A gente, sim. Então é melhor colocar mesmo. A Suzy vai colocar, porque... O meu é mais fácil. O meu é tudo junto, me perdi na viagem. Na viagem. Me perdi na viagem. Mas não é o seu profissional, pessoal, assim, de... Ah, o meu profissional, É o mesmo? pessoal é o mesmo. Ah, que Legal. legal. Sei lá. Como chama a sua empresa? Minha empresa se chama Finer. Finer. Nossa, interessante, né? Sim. Vai então encontrar Eu muita acho que coisa você de se viagem encontrou na com vocês, viagem, né? não? Não, na verdade, essa me perdi na viagem foi porque eu uma vez, eu perdi um voo, a gente estava na Itália e ia para Bulgária. A gente ia de avião e eu perdi esse voo. Nisso, a gente começou a procurar, como no aeroporto, tudo caro, não é que nem aqui que tem Combini, aí tem o mesmo valor. Daí a gente começou a procurar algum mercado para poder comprar alguma coisa pra gente comer. Nisso eu encontrei um mercado, chamei o táxi, porque era longe, paguei caro no táxi. Táxi, compensou isso? Aí chegando lá, o cara deixou a gente abriu, não tem nenhum mercado. Cadê o mercado? Caramba! A gente olha pra cima, uma Olha. plaquinha escrito, Del Mercado. O nome da rua era o mercado. Caramba! A gente parou no meio do nada. Ai, Não barata essa conhecia, não. comida, né? Imaginei aquela cena de filme americano, do exército. Mas para, é isso mesmo. Isso mesmo. Bem isso. Nossa, cara. Eu olhei a gente no escuro, assim, à noite. 9 horas da noite. Sem comer. Sem Daí vocês comer. pagaram o táxi pra voltar. Não, a gente não pagou Foi a táxi. pé? A gente ficou procurando o mercado. Aí depois que a gente foi ver que o nome da rua era mercado. Tô procurando o mercado já tava aí, né? Ainda bem que tava rolando meio que um festival assim na cidade. Aí tava tendo uma comida tradicional e etc. Aí a gente começou a andar ali nas ruínas. A gente encontrou uma barriquinha de pizza. A gente comprou uma barriquinha de pizza e ficou comendo ali perto da praia de Fiumicino, na Itália. Legal, Legal, que né? Que bom, né, que encontrou. Sim. Eu acho que o legal das viagens é isso, não é? Mas O pra inesperado, quem né? mora aqui no Japão e tem uma condição, consegue guardar um dinheiro e etc., é muito fácil viajar. E é barato. Não é caro. Ah, é? É barato pra ir pra Se Europa? planejar, Geralmente sim, são, né? Sim, é barato. Tem alguns países assim, tipo, hoje em dia não dá, né? Mas Ucrânia é barato, Bulgária é barato, Romênia é barato. Acho que tem muito país aqui em volta que a gente que podia ir todo porque é mais barato. Todo mundo visa, eu acho que mais, tipo, Inglaterra, França, assim, que são lugares que eu acho que é mais caro ir, né? Sim, e outra, na minha viagem, assim, quando eu de fato pensei em mochilar, eu não fui muito com intenção de ir em lugares turísticos. Eu quis ir para uns lugares mais Que legal. mais do povo, sabe? Sim. Que é realmente, né? isso, Não só... No seu perfil tem lá os... Tem todas as fotos, fotos, tem que fotos de todos os legal. lugares. Sim. Legal, aí tá vendo? Se você quer Gostoso. saber onde que ele foi. Você ainda tem planos de viajar mais? Tenho plano de viajar. Hoje eu tô com plano de viajar a América, né? Ali. Brasil, Chile. Sim, Que sim, legal. que legal. Já foi a algum país ali? Não, ainda não. Pretendo ir. Na verdade, eu tava com esse plano ano passado, né? Só que com a pandemia... Mas que legal, né? Eu acho que quem tá aqui no Japão tem a oportunidade de ir pros países vizinhos que nem sai tão caro. E às vezes num feriado aqui a gente gasta mais do que se tivesse Sim. saído pra viajar. Pra Coreia, por exemplo, é barato. Né? Pra Coreia, por exemplo, Isso é é muito verdade. barato. Às vezes É você encontra passagem de ida e volta por 30 mil, 25 Eu achei mil. por 8. É. Eu achei por Às vezes, 8. mas Isso. dependendo Por da mês. época, Sim, sim, sim. 10 mil. Dependendo da época, você encontra muito barato. Sim, é só Você, isso. gosta de viajar também? Viaja bastante? Eu só viajei pra Itália e Polônia ainda, só que meus planos também é fazer mochilão. A Itália talvez ano que vem, se Deus quiser. Legal. E eu quero ir, porque a Europa, né, realmente o acesso ali é muito É, mais dá pra fácil. você ir dá em pra ir todos vários- os países. Isso. né? Sim. Legal. Você paga a passagem de ônibus, é muito baratinho. É verdade. É. Legal. Só pra ir daqui pra lá, né? Que daí.
sabe? Mas eu acho que vale muito a pena, né? Sim, vale. Vale, com certeza. Muito Legal. legal. É bom falar de viagem, né? Sim. Dá até vontade de viajar, né? Então, Vamos, velho. Vai. Sibeli, vamos criar um canal agora, a gente vai falar sobre economizar pra viajar. Nossa, deveria ser um tema pra vocês fazerem de quinta. Falar sobre verdade. pra viajar. Vamos fazer. Vamos. Devia ser, Viagem é bom, gente, pô. pra incentivar o povo a sair desse Japão. É. Não que seja ruim, gente. Mas se Eu tô aqui, bem que mas- uma das viagens, acho que foi a segunda ou terceira vez que eu fui pra Itália, eu encontrei uma brasileira, duas mãe e filha, que era daqui. Que tava lá na Itália. legal. Eu só deu pra saber que era brasileiro porque a menina tava falando em japonês e a mãe tava falando em português com ela. Aí eu fui e tive que conversar, né? Eu perguntei, vocês também vieram do Japão? É raro, né? Isso, né? Sim, é muito raro. Com muito raro. certeza. Agora, se você encontrar brasileiro, assim, que moram no Brasil, é muito fácil. mais Você fácil. encontra É. bastante. Você escuta com português ali? Isso. Um lugar que foi difícil de encontrar brasileiro foi na Ucrânia. O único país que foi difícil. Não encontrei, não conheci brasileiro. Todos os outros Os lugares você países, conheceu? Sim, Não. assim. legal. Legal, muito legal, né? É legal, assim, vocês contarem isso pro pessoal ver, porque às vezes as pessoas ficam aqui tão focadas em, vou pra fábrica e ganhar dinheiro, mas Isso. esquece de viver, sabe? Sim, De sim. fazer algo que Verdade. gosta. Sim. Porque o foco é só aquela E rotina. querendo ou não, Ganhar viagem é conhecimento, né? Sim, Viajar é conhecimento. E abre a mente, você vai, você volta pensando de Sim, outro sim. jeito, É uma né? experiência. Igual eu voltei pensando diferente. É muito Sim. legal. De repente, se você não tivesse ido, você tivesse ficado aqui, né? Trabalhando Sim. na fábrica, de Sim. tantoxa, Ia nem pensou? casar, não ia Já nem... Tantoxa. A pessoa indo pra fábrica com aquele foninho aqui assim, ó. Ai, senhor. Na época eu fiquei até zoando com os pais. Eu vou comprar um foninho. Ficar aqui o dia inteiro com aquele foninho de um lado só. Zoeira, viu? Ó, Não, gente, brincadeira. não, tem quem gosta disso, né? Daí é diferente. quem Mas gosta, tem gente que não gosta, tá ali só pelo dinheiro e tipo, né? E o dinheiro não é tudo, né? gente? Sim, Então sim. isso que é chato. Sim. E que conselho vocês poderiam dar, assim, pra Viajem pessoas? mais. Mas isso é verdade, realmente. Viajar nem se Desestressa. é ali, mas eu acho que isso vai fazer você mudar a sua perspectiva, assim, sua mente um pouco. Isso vai ajudar. Então, realmente, Eu acho que se você também não tem condições de ir para outro país ainda, no Japão tem tanto lugar legal, né? Exatamente. Vai conhecer, né? Mas Tem assim, mesmo. às vezes o valor que você vai pagar aqui pra ir pra Tóquio, por exemplo, acho que Verdade, é muito. é verdade. Você vai pra sai Coreia, barato, gente! é pra Coreia. Vai pra Coreia! isso é realmente... Pior, né? Verdade. Sim. É isso que as pessoas têm E que pra pensar. Às vezes a pessoa Tailândia. acha que é mais barato, né? E não é. E não é. Sim. Compensa sair pros países vizinhos aí, gente. Sim, sim. Ir pra Itália, por exemplo. Ó, Planejar. dica. Procura aí no Skyscanner, Google Voos. Ó, tá dando dica. Eu tenho um monte de Ó, aplicativo dicas. que eu fico olhando. Que vê as épocas É. mais baratas, tem Sim, que sim. pesquisando. Hoje em dia, tava Geralmente, conversando- começo de ano a gente acha muito barato, né? Porque daí as pessoas já gastaram, daí eles começam a colocar as promoções Sim. para as pessoas comprar. E daí você pode comprar aí no meio do ano, né? Esses dias eu estava conversando com um colega meu daqui do Japão, que ele foi pro Brasil no início desse ano, e ele comprou a passagem 6 meses antes e pagou 350 mil. Fiquei, por onde você comprou? Nossa. Você comprou? Foi business? Classe... Não, pior que não, foi econômico, foi no agência, né? Agência, ô. Muito, né? Hoje em dia tem tantos aplicativos Sim, que você sim, consegue ver é. passagem. Meu Deus. É também de a pessoa não procurar, né? É. Tipo, A eu pessoa tenho fala- esse dinheiro, é mais fácil eu ir lá Sim. e pagar do que eu ir lá
e ficar, né, de certa forma, com um tempo bom ali procurando, né? Aí também vejo bastante brasileiro que tem bastante cartão de crédito e não sabe as ofertas que o cartão de crédito dá. Vê no seu cartão de crédito, às vezes tem. Milhas. Aproveita, às vezes a pessoa tá pagando anuidade. Sim, não sabe, pelos benefícios, não utiliza os benefícios. Sim. Você tá achando que tem que pagar pra ter. Sim. Verdade. Isso aí, gente. Se inscreve no canal, curte o vídeo, comentem o que vocês estão achando, pra gente saber se vocês estão gostando e tipo, né? Isso, manda perguntas quem pra vocês eles, querem. respondem. Sim. Se você quer engajar mais. Dão dicas de quem vocês querem ver aqui no podcast, pra gente chamar. Tá, até a próxima, gente. Obrigado, né? Obrigada, por vocês terem aceitado o vocês. convite e vindo. Porque a Davi daqui a pouco já tá indo embora pro Brasil, por isso que a gente chamou bem aqui. Muito legal. Sim. E é isso aí, muito obrigada, gente. Obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau. Vocês, assim, conversam bastante sobre negócios entre vocês? Bastante. A gente tem um grupo deles. Sobre negócios. Nossa família, Isso é de irmão, eu também tenho com meus irmãos. 80% negócio e o resto 20%. Nossa, que legal. É legal. Então, vocês gostam disso. Sim. Quando vocês têm alguma ideia, vocês colocam na mesa assim pra família? O que vocês sim, acham? Primeiro a ideia passa por um processo de ridicularização. Aí se der certo. Isso, Aí você chega na mesa, você fala, ó, eu tenho essa ideia. Um faz dois, e depois sai. Mas aí em cima da sua ideia, aí um rouba a ideia do outro. Ai, família, tá valendo. Não, mas é bom, é porque a gente coloca uma ideia na mesa, só que aí em cima disso todo mundo também vai e coloca uma ideia. E sai melhor ainda, né? Então, isso é legal, A namorada dela teve uma ideia esses dias. Aí ele tava lá meio panguando, né, e tal. Aí ela já criou um grupo, aí entupiu a família toda. coloca. Aí Que eu sei que eles podem agregar. Aí eu já fui pegando as coisas que eu tenho lá, já fui colocando no grupo, ele já tem uma dimensão, ela traduzindo pra ele. Que legal. Que legal. Já vai botando pressão em cima. Entrou pra família, vai ter que virar empreendedor. Família assim, né? Porque a pessoa tem ideia, já vamos todo mundo em cima pra, né? Fazer isso sair. É legal isso, porque às vezes a gente sozinho fica meio assim, né? E daí se tem uma família ali apoiante, te dá mais ânimo. Mesmo vai zoando primeiro. Zoando primeiro. Não, porque tem algumas ideias que realmente não tem como. Nós devíamos começar um grupo, eu, você e a Mari, assim, de ideias de negócio. Não, nós já temos donas, né? Não, mas fora donas. Um que traz o dinheiro mais rápido. As ideias tem que ir alistando. Uma hora você junta uma com a outra. Porque não é vocês realmente só ter aí, tipo, tem ideias que a gente só tira assim de pensa e fala, né? Essa pra aí, zoar assim, mesmo. essas realmente a gente tem que zoar. Mas Agora tem algumas ideias assim que a gente tem que a gente escreve a ideia, depois Mas a gente passa. exatamente isso, tipo, você vai escrevendo as ideias e você vai compartilhando isso, aquela pessoa vai ter uma ideia que talvez vai dar certo, sabe? Com a sua ideia, verdade. isso pode ser algo realmente. Sim, é